Acorda Nordeste, vem entender. Política, justiça e o que vão esconder. Informação pra libertar. Acorda Nordeste, chegou de acordar. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que levanta umas questões, assim, bem delicadas sobre o inquérito do 8 de janeiro. E é bom deixar claro, né? O nosso foco aqui não é o mérito dos acontecimentos. Não, de jeito nenhum. A ideia é olhar para a forma como o processo está sendo conduzido. A gente se baseou numa análise jurídica e também numa entrevista de campo, que eu achei muito reveladora, feita em Natal. Lá no Rio Grande do Norte. Isso. E a nossa missão aqui é tentar entender as preocupações sobre as garantias constitucionais, mas, sabe, por uma outra ótica, a da comunidade jurídica local, bem longe de Brasília. E a escolha de Natal não é por acaso, né? Exato. É uma cidade com uma tradição jurídica muito forte, sede de tribunais importantes e acaba funcionando como um termômetro de como o resto do país está, digamos, digerindo isso tudo. Sobre a saúde do devido processo legal, ou seja, as regras do jogo. Elas estão sendo seguidas da mesma forma para todo mundo? Boa pergunta. A preocupação que o material traz é justamente essa. Como as decisões que são tomadas lá no centro do poder ecoam, como elas são interpretadas num polo jurídico tão relevante como o Natal, que tem uma voz ativa, historicamente importante no debate nacional. Certo. Então, vamos começar justamente por essa voz. A primeira fonte que a gente tem é a transcrição de uma conversa em frente à Justiça Federal em Natal. É com o Bernardo, um estudante de Direito. E ele já chega com uma analogia bem forte. Muito forte. Para descrever como a defesa se sente nesse processo, ele fala que é tipo uma corrida onde a acusação largou meses na frente, sabe? Com todo o preparo. Enquanto a defesa está... A defesa foi avisada para começar a correr na véspera. Ele usa a expressão exata cerceamento de defesa e diz que isso gera um medo danado no meio jurídico. Essa imagem da corrida é, assim, muito precisa, porque ela vai direto no coração de um princípio do direito chamado paridade de armas. Paridade de armas? Isso. A ideia é que num processo justo, a acusação e a defesa precisam ter condições equivalentes. O mesmo tempo, o mesmo acesso às provas, as mesmas ferramentas. Quando um lado tem uma vantagem tão desproporcional de tempo e recursos, a balança da justiça já começa o julgamento pendendo para um lado, né? Claro. E o que o Bernardo aponta de forma muito perspicaz é como isso reverbera. Exato, ele não fala só do caso em si. Ele diz uma coisa tipo, se isso acontece no topo da pirâmide, imagine o que não pode acontecer numa comarca pequena aqui do interior do RN. E esse é o ponto. É o medo de que a exceção vire regra, não é? De que essa prática se espalhe. É um medo do ponto de vista jurídico totalmente justificado. No direito, especialmente no Brasil, as decisões dos tribunais superiores têm um efeito cascata. A fonte até menciona um efeito pedagógico. Efeito pedagógico. Pensa bem, um juiz numa comarca pequena pode olhar para uma decisão da mais alta corte e pensar: bom, se eles podem flexibilizar essa regra lá, por que eu não posso fazer o mesmo aqui? É assim que garantias fundamentais começam a ser corroídas, de cima para baixo. A preocupação é que o sistema inteiro se contamine. E isso leva a uma desconfiança geral. Ele chega a dizer que as pessoas começam a achar que a lei é um elástico que estica conforme o gosto de quem julga. Nossa, essa percepção é perigosíssima para a democracia, imagino. É o que a gente chama de insegurança jurídica, e ela é devastadora. Quando cidadãos e empresas sentem que as regras não são estáveis, que elas podem ser interpretadas de formas diferentes, dependendo de quem está sendo julgado, a confiança no Estado de Direito desmorona. Faz todo sentido. Ninguém se sente seguro para investir, para empreender, ou mesmo para expressar uma opinião, se achar que a tal da lei elástica pode se esticar e pegar essa pessoa a qualquer momento. Essa conversa com o Bernardo é cheia de insights, e ele levanta outro ponto que parece central. A concentração de poder num único juiz. Ele diz que sente que o sistema acusatório foi pro ralo. Uma expressão forte. Muito. E que a imparcialidade vira fumaça quando o mesmo juiz investiga, manda prender e depois julga o caso. Isso parece ir contra tudo que se aprende na faculdade de Direito, certo? Sim, vai contra a própria arquitetura do nosso sistema de justiça criminal.
O sistema acusatório que o Brasil adotou exige uma separação rigorosa de funções. Pensa num triângulo, tá? Ok. Numa ponta, o Ministério Público, que acusa. Na outra, a defesa, que, bem, defende. E no topo, equidistante dos dois, o juiz que julga. O juiz deve ser um árbitro imparcial. Um árbitro. Exato. Quando ele desce para o campo de jogo e começa a atuar na investigação, ele se contamina. Ele já tem um contato prévio, aprofundado com a tese da acusação. A preocupação, como a fonte deixa claro, não é defender réu A ou B, mas sim defender o rito, as regras do jogo. E aqui ele usa outra metáfora ótima. Ele diz, se a porteira da exceção abre para um, passa boiada para cima do cidadão comum. É uma imagem bem do campo, né? Mas que todo mundo entende. E é uma imagem perfeita, porque ela conecta um processo de repercussão nacional, que pode parecer distante, com a vida de qualquer um de nós. Verdade. Se uma garantia processual como a de ser julgado por um juiz imparcial é suspensa para um grupo específico, essa porteira fica aberta. E no futuro ela pode ser usada contra qualquer pessoa por qualquer motivo. A integridade das regras é a garantia de todos, não apenas de alguns. Ok. Essas preocupações que o Bernardo trouxe de forma mais instintiva, a nossa outra fonte, a análise jurídica, as organiza de um jeito bem metódico. São basicamente 8 pontos críticos, mas em vez de passar por eles como uma lista, vamos agrupar em 3 grandes temas, que tal? Ótimo, fica mais claro. O primeiro parece ser sobre as dificuldades práticas da defesa. Tipo, o advogado está conseguindo trabalhar direito. Exato, e o primeiro ponto dentro desse tema é justamente o que o Bernardo chamou de corrida desleal, o cerceamento de defesa. A análise fala de advogados que recebem um caminhão de prova digital e têm um prazo exíguo para analisar tudo. O que isso quer dizer na prática para um advogado? O que ele é forçado a deixar de lado quando o tempo é tão curto e o volume de dados é gigante? Na prática, significa que a defesa se torna uma mera formalidade. Imagina receber terabytes de vídeos, mensagens, documentos e ter pouquíssimos dias para examinar tudo. É humanamente impossível. Impossível. O advogado é forçado a fazer uma defesa superficial, ele não consegue checar todas as provas, encontrar possíveis contradições, buscar evidências que inocentem o cliente dele. Então, na prática, o direito à ampla defesa que está na Constituição acaba ficando só no papel. A pessoa tem o direito, mas não tem a condição real de exercê-lo. E dentro desse mesmo tema, a análise aponta outros 2 problemas. Um é sobre a voz do advogado. A preocupação com uma mordaça na sustentação oral. O outro é sobre a escolha do defensor. Como essas 2 coisas se conectam? Elas se conectam porque ambas minam a capacidade da defesa de atuar plenamente. A sustentação oral não é um detalhe, sabe? É um momento crucial em que o advogado pode, olho no olho com os juízes, humanizar o caso, explicar a lógica da argumentação. Destacar um ponto que passou batido no papel. Exatamente. Limitar esse tempo é como pedir a um cirurgião que opere com uma mão amarrada nas costas. Já a interferência na escolha do defensor quebra a relação mais fundamental que existe, a confiança. O réu precisa confiar plenamente que seu advogado está ali para lutar por ele. Se essa escolha é imposta ou limitada, a credibilidade de todo o ato de defesa fica comprometida. Entendi. Então, o primeiro grande bloco de críticas é sobre a defesa estar na prática amordaçada e de mãos atadas. Basicamente isso. O segundo grande tema que a análise levanta é sobre o papel do próprio juiz e a integridade das provas. A gente já falou da questão do juiz investigador. Sim, que é a questão da imparcialidade, a mistura de papéis que contamina o julgamento. Exato. Mas a análise traz outro ponto, que é técnico, mas parece fundamental. A quebra da cadeia de custódia. A fonte fala no risco de vídeos cortados e recortes convenientes. Esse é um ponto nevrágico. A cadeia de custódia é basicamente o RG da prova. É um procedimento super rigoroso para documentar todo o caminho que uma evidência percorreu, desde a coleta até a apresentação no tribunal. Tipo, quem pegou, onde guardou. Quem teve acesso, tudo. Isso garante que a prova é a mesma, que não foi alterada, editada ou contaminada no meio do caminho. Então, para ficar bem claro,
Se a polícia apreende um celular, a cadeia de custódia é o que garante que ninguém no percurso apagou uma mensagem que poderia inocentar o réu ou adicionou uma que o incriminaria. É isso. Perfeitamente. Sem uma cadeia de custódia intacta, a prova perde a confiabilidade. E aí você abre a porta para o que a fonte chama de justiça do recorte. Justiça do recorte. Ou seja, a acusação pode apresentar só um trecho de um vídeo ou de uma conversa que incrimina a pessoa, ignorando todo o contexto que poderia explicar ou até justificar aquela atitude. A defesa fica sem ter como provar que a evidência não é aquilo que parece ser. Certo. Isso nos leva ao terceiro e último grupo de preocupações que talvez sejam mais denso. É sobre como princípios fundamentais do direito penal parecem estar sendo desafiados. O primeiro deles me parece o mais chocante: a presunção coletiva de culpa. A fonte é categórica. Não existe culpa por associação no nosso direito. E não existe mesmo. Esse é um dos pilares da civilização do direito moderno. A responsabilidade penal é pessoal, intransferível. Cada pessoa responde exclusivamente pelos seus próprios atos. E não pelos atos dos outros. Exato. A ideia de culpar um grupo inteiro, todos que estavam naquele lugar são culpados da mesma coisa, sem individualizar a conduta de cada um, é um retrocesso a formas de justiça tribal, sabe? O nosso sistema exige que a acusação prove para cada réu o que ele ou ela fez de errado. A culpa não pode ser por atacado. E atrelado a isso vem a questão da prisão preventiva prolongada. A preocupação é com a preventiva eterna. Pessoas presas há mais de um ano sem uma condenação definitiva. Isso parece inverter a lógica do inocente até que se prove o contrário? Inverte completamente. A regra no Brasil é responder ao processo em liberdade. A prisão antes de uma condenação final, a preventiva, deveria ser uma medida absolutamente excepcional. Excepcional. Usada só quando há um risco concreto de que o réu vá fugir ou ameaçar testemunhas ou continuar cometendo crimes. Ela não pode ser uma antecipação da pena. Quando essas prisões se estendem por meses a fio, a exceção vira regra, e a presunção de inocência, que é uma garantia constitucional, se esvazia de sentido. E isso nos leva ao último ponto, que talvez seja a materialização daquela metáfora do Bernardo sobre a lei ser um elástico. A análise chama de tipificação forçada. Tipificar é o trabalho técnico de pegar uma conduta da vida real e ver em qual crime descrito na lei ela se encaixa. O princípio da legalidade diz que não há crime se não houver uma lei anterior que o descreva de forma clara. Certo. A preocupação apontada na fonte é que, para enquadrar as condutas dos réus, a interpretação da lei penal esteja sendo esticada até rasgar, como diz a própria fonte. Estão usando tipos penais de forma muito ampla, talvez para condutas que não se encaixariam perfeitamente ali. E qual o perigo disso, de esticar a lei? O perigo é, de novo, a insegurança jurídica. Se os contornos do que é crime se tornam fluidos e dependem da interpretação de momento, ninguém mais sabe ao certo o que é permitido e o que é proibido. O cidadão perde a previsibilidade. E isso é a base de um Estado de Direito. Saber de antemão quais são as regras do jogo. Quando a lei vira um elástico, qualquer um pode ser pego por ela, dependendo da força de quem a está puxando. Uau! Analisamos os 8 pontos e fica claro o tamanho da preocupação. Mas vamos sair um pouco do jargão jurídico. O que tudo isso significa para o país, para a sociedade, para a economia, para além dos muros dos tribunais? Olha, a análise conecta todos esses pontos ao que chama de efeito pedagógico negativo, que a gente já mencionou. Mas o impacto é ainda mais amplo. Em termos econômicos, a percepção de instabilidade jurídica é um veneno para investimentos. Ah, claro. Pensa num investidor estrangeiro querendo abrir uma fábrica no Brasil. Ele olha o noticiário e vê que as regras podem ser interpretadas de maneira flexível pela mais alta corte. Ele vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de colocar bilhões de dólares num país onde uma disputa de contrato pode ser decidida não com base na lei, mas em critérios que parecem políticos ou imprevisíveis. O capital é medroso, né? Exato, ele busca segurança e previsibilidade. Faz sentido. E socialmente, qual o impacto no dia a dia das pessoas? Socialmente, o efeito é talvez ainda mais corrosivo. Quando a população percebe que o sistema de justiça pode não ser imparcial,
que as garantias podem valer para uns, mas não para outros, isso gera um sentimento profundo de cinismo e medo. Medo. Sim, as pessoas podem passar a ter receio de se manifestar, de criticar, de participar do debate público, com medo de serem alvo de uma perseguição judicial onde as regras do jogo não estão claras. Isso pode levar a um conformismo, a um silenciamento da sociedade civil, o que é extremamente prejudicial para a vitalidade da democracia. A justiça precisa ser e parecer ser um porto seguro para todos, não uma arma a ser temida. Fica claro que as implicações são gigantescas. Resumindo tudo o que as nossas fontes trouxeram, então, a discussão não é sobre os fatos do 8 de janeiro, sobre quem estava certo ou errado. O debate é sobre a saúde do nosso sistema de justiça. Exatamente. A percepção capturada lá em Natal por aquele estudante parece ser um sintoma de um medo mais amplo. O de que pilares como a igualdade entre acusação e defesa, a imparcialidade do juiz e a culpa individual estejam sendo, pouco a pouco, corroídos. É a síntese perfeita. E para deixar um pensamento final, a própria fonte nos oferece uma provocação. Ela termina com uma pergunta direta aos cidadãos de Natal, Mossoró e Parnamirim, mas que serve para todos nós. Qual é a pergunta? A pergunta é: você confia na justiça hoje ou a enxerga como uma ferramenta que pode ter um viés político? E isso nos deixa com uma questão que vai muito além deste caso específico. Quando as regras do jogo parecem se tornar flexíveis, qual é a garantia de que, um dia, elas não serão flexionadas contra qualquer um de nós, independentemente das nossas convicções ou do nosso lugar na sociedade? Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho,